O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E sua glória está na sua vergonha. Sua mente está voltada para coisas terrenas. Não estejas entre os beberrões, nem entre os comilões. Porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Certa vez, escutei de um mestre que até 70% dos desafios encontrados no caminho espiritual poderiam ser superados através do controle e da compreensão apropriada da alimentação e do sexo. Naquele momento, não compreendi como a alimentação está relacionada com a espiritualidade. Afinal, desde a infância, somos condicionados a comer sempre que possível, partindo do café da manhã, seguindo para um lanche antes do almoço, lanche da tarde, jantar e, por vezes, uma sobremesa. Isso não seria saudável? Existe uma relação entre a ingestão excessiva de alimentos e a espiritualidade? A alimentação e as práticas de jejum desempenham um papel crucial no caminho espiritual, algo frequentemente menosprezado em nossa era moderna. A escolha cuidadosa do que consumimos, da quantidade e da frequência das refeições, não influencia apenas nossa saúde física, mas também tem um profundo impacto em nossa mente, no que pensamos e sentimos, no bem-estar e na energia interna. Esta questão de extrema relevância é abordada em inúmeros textos espirituais antigos. No contexto da yoga, menciona-se que um yogi, ou alguém que busca uma comunhão espiritual, consome apenas uma refeição por dia. Um boji, que aprecia a comida, faz 2 refeições. Um roti, que se refere a alguém que já enfrenta problemas de saúde, come 3 vezes ao dia. Alguns textos vão além e afirmam que aqueles que consomem 4 refeições diárias são considerados droi, aqueles que causam dano severo a si mesmo, devido aos efeitos prejudiciais do consumo excessivo de alimentos, afetando negativamente tanto o bem-estar físico quanto mental. No Hatha Yoga Pradipika, encontramos orientações preciosas sobre a alimentação ideal, sugerindo que ela seja mais infrequente do que é comum nos dias atuais. O texto destaca que uma dieta moderada e saudável se caracteriza por alimentos que são agradáveis ao paladar, com a recomendação de deixar 1/4 do estômago vazio. O propósito do que é consumido não deve ser simplesmente satisfazer o desejo de comer, mas sim fomentar a vitalidade e a energia do corpo, em contraste com o hábito de comer em excesso ou até estar completamente saciado. Para os praticantes espirituais e aqueles que buscam manter uma boa saúde, é recomendada uma dieta de moderada a pequena. Para aprofundar a compreensão sobre a alimentação e sua conexão com a espiritualidade, é essencial reconhecer a existência de um sistema energético no corpo, associado à espiritualidade. Quanto mais fluida for a energia nos chakras, maior será a vibração interna do organismo e sua conexão espiritual. Diversos fatores podem interferir nesse fluxo energético, incluindo pensamentos e emoções negativas, aquilo que assistimos, com quem interagimos, e principalmente, a nossa alimentação. O excesso de alimentos pode criar pontos de obstrução nesse fluxo de energia. Um chakra importante para a digestão é o Manipura, ou chakra do plexo solar, localizado na região abdominal. O Agni, ou fogo digestivo, está associado a esta mesma região e é fundamental para o processo de digestão. Quando o sistema digestivo funciona de maneira eficiente, sem estar sobrecarregado por excesso de alimentos, e com uma eliminação adequada, experimenta-se uma sensação de leveza e um fluxo contínuo de energia através do corpo e da mente. Uma alimentação excessiva pode sobrecarregar o Agni, resultando na transformação de alimentos não metabolizados em ama, ou toxinas, dentro do corpo. A presença e a atividade adequadas do Agni no estômago são cruciais para a saúde e o bem-estar geral. Por isso, é importante terminar a refeição ainda sentindo uma leve fome, pois dessa maneira, o fogo digestivo se mantém ativo e auxilia na digestão. Portanto, ao nos alimentarmos inúmeras vezes ao dia, podemos entender o que acontece com a nossa mente e o corpo. Eles ficam acumulados por toxinas, ocorrem obstruções no sistema energético. Com o tempo, isso vai gerando doenças e estados emocionais e pensamentos negativos. Com o tempo, o corpo começa a se degradar mais rapidamente, pois já não consegue funcionar direito, visto que grande parte da energia é direcionada para o processo de digestão, impactando negativamente a saúde geral. O corpo humano
sob uma perspectiva holística e espiritual, é visto como um veículo para experimentar esta realidade e manifestar a essência mais profunda do nosso verdadeiro ser. Quando nos alimentamos constantemente, o corpo não tem a energia extra para a reparação e elevação espiritual. Assim, se torna mais difícil a energia fluir para os centros superiores, fazendo-nos vibrar em uma frequência mais densa, o que nos atrapalha a acessar realidades mais elevadas. Dessa forma, nossa consciência permanece confinada a uma existência limitada dentro do plano material, quando poderíamos vivenciar este plano de forma mais elevada e também ter energia extra para acessar realidades superiores. Portanto, sacrificamos nossa própria realização espiritual pelo excesso de comida, por comer frequentemente ao longo do dia. Essa é uma das práticas espirituais mais difíceis, se não a mais difícil, de controlar. Ter domínio sobre o impulso de comer. Aprender a encarar o ato da refeição como um mero combustível para o corpo, e não um ato para satisfazer o ego. Alimentar-se visando o melhor interesse e desempenho do corpo e mente, e encontrar o equilíbrio correto em quantidade e tipo de comida, também representa um grande desafio. Nesse contexto, a trajetória do mestre Buda ilustra esse dilema. Na juventude, como príncipe, durante o período em que levava uma vida de indulgência, tinha à disposição todos os prazeres em seu palácio, podendo alimentar-se à vontade com banquetes e variados tipos de comida. Contudo, ao sair do palácio, ele se deparou com o destino daqueles focados apenas nos prazeres momentâneos e materiais: a velhice, a doença, o sofrimento e a morte. Decidido a mudar radicalmente, optou pelo outro extremo e adotou práticas ascéticas. Em seus retiros na floresta, passava meses alimentando-se minimamente ou jejuando, percebendo que esse extremo também não era o ideal, pois lhe faltava força e energia para meditar adequadamente. Foi então que descobriu o caminho do meio, que para ele, consistia em alimentar-se uma vez por dia. Após adotar essa prática, alcançou a iluminação e passou a aconselhar a mesma abordagem tanto para aqueles em busca de uma conexão espiritual, quanto para os interessados em preservar uma boa saúde. Existe uma passagem nas escrituras budistas, o Majjhima Nikaya, que menciona: "Eu me alimento uma vez por dia. Fazendo isso, fico livre de enfermidades e aflições. Desfruto de boa saúde, energia e permaneço com conforto. Venham, alimentem-se apenas uma vez ao dia. Assim, vocês ficarão livres de enfermidades e aflições, desfrutarão de boa saúde, energia e permanecerão com conforto." Nas escolas pitagóricas, pregava-se um estilo de vida que incluía disciplinas alimentares, sustentando a ideia de que a purificação do corpo era essencial para a limpeza da alma e para atingir um estado de harmonia e ascensão espiritual. Apesar de os registros históricos diretos serem escassos, fontes secundárias documentam amplamente que Pitágoras e seus discípulos seguiam uma dieta restrita, privilegiando alimentos considerados mais puros ou simples. Essa escolha alimentar não se baseava somente em benefícios à saúde física. Acreditava-se também que tinha um impacto positivo sobre a mente, melhorando a concentração e a capacidade de aprendizagem. Segundo as crenças pitagóricas daquela época, há uma conexão entre corpo, mente e espírito, e a moderação no consumo de alimentos era vista como fundamental para preservar a clareza mental, essencial ao aprendizado e à reflexão espiritual e filosófica. Contrário à crença popular, comer mais ou frequentemente não é sinônimo de maior força ou saúde e energia, mesmo quando os alimentos são saudáveis. O desejo por comida está intensamente ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Pode facilmente se tornar um impulso descontrolado, prejudicando nossa habilidade de alcançar nossa melhor versão e despertar para a nossa verdadeira essência. A digestão é um processo complexo que envolve várias etapas: ingestão, quebra mecânica e química dos alimentos, absorção de nutrientes e eliminação de resíduos. Esse processo pode levar até 30 horas para ser concluído. Portanto, é contraproducente ingerir novas refeições repetidamente sem permitir que a digestão da refeição anterior seja finalizada. O corpo humano é adaptado para funcionar de forma otimizada, com menos alimentação do que um homem médio nos dias de hoje consome. A frequente alteração hormonal causada pela alimentação contínua em um curto espaço de tempo, especialmente em relação à insulina,
pode interromper o equilíbrio natural do corpo, pois a insulina inibe o GH, um hormônio poderoso para a saúde, energia e vitalidade. Então trocamos um hormônio associado à vitalidade, energia e reparação pela insulina, que apesar de ter seu papel de entregar energia ao corpo, quando é desregulado pela quantidade demasiada de comida ao longo do dia, se torna um hormônio associado à doença e degradação. Adotar técnicas como o jejum intermitente como estilo de vida pode ser particularmente eficaz, oferecendo ao corpo períodos essenciais de descanso e recuperação, fundamentais para otimizar a saúde e promover o bem-estar espiritual. Importante é o equilíbrio, ouvindo o corpo e alimentando-se conscientemente, reconhecendo que mesmo os alimentos mais saudáveis contêm toxinas que precisam ser processadas pelo corpo. Práticas como o jejum e o exercício físico são essenciais para minimizar o acúmulo dessas toxinas, clarificando a mente e facilitando a percepção espiritual. Dentro deste contexto de uma alimentação adequada, algumas dicas valiosas incluem: comer apenas quando realmente se sente fome, manter-se sentado e com a coluna ereta durante as refeições, alimentar-se em um estado mental positivo, evitar distrações e conversas enquanto come, e priorizar a ingestão de alimentos durante o período diurno, quando o fogo digestivo é mais intenso. Essas práticas contribuem para uma melhor digestão e absorção dos nutrientes, além de promover uma relação mais saudável e consciente com a alimentação. Além disso, é interessante praticar, de tempos em tempos, períodos prolongados de jejum para realizar um processo mais profundo de purificação. O jejum, essa prática espiritual universal, é adotado em diversas religiões ao redor do mundo. Embora as interpretações e os métodos possam variar, a essência do jejum, abster-se de alimentos e, em alguns casos, bebidas, por um período determinado, atende a propósitos similares: purificação, busca de uma consciência mais elevada e manifestação de devoção espiritual. Ao abster-se de alimentos, os praticantes buscam limpar o corpo e a mente, facilitando assim um acesso mais direto a uma consciência mais elevada e a experiências espirituais mais profundas. A purificação obtida através do jejum é frequentemente vista como preparatória, um meio de se tornar um vaso mais limpo e receptivo para o divino, seja isso interpretado como proximidade a Deus, iluminação espiritual ou autorrealização. O jejum, portanto, transcende as fronteiras religiosas, unindo os praticantes espirituais em sua busca por purificação, disciplina, renovação espiritual e uma conexão mais profunda com o sagrado. A verdadeira sabedoria reside no equilíbrio entre alimentação e jejum, nutrindo o corpo de forma consciente, conforme ensinado por mestres espirituais ao longo da história. Essa abordagem equilibrada não apenas sustenta a saúde física, mas abre caminho para uma profunda realização espiritual e um despertar para a verdadeira natureza do ser. Como foi dito por um famoso mestre espiritual, um estômago vazio pode ser um problema, mas um estômago cheio pode causar 100 problemas. Agradeço profundamente a sua atenção e tempo dedicados a explorar conosco a relação entre alimentação, jejum e a jornada espiritual. Sua presença e interesse são fundamentais para nós, e é um prazer compartilhar esses conhecimentos que, acreditamos, têm o poder de transformar não apenas a saúde física, mas também promover um profundo crescimento espiritual. Esperamos que esta reflexão inspire você a olhar para suas próprias práticas alimentares sob uma nova perspectiva, encorajando um caminho de vida mais consciente e equilibrado. Continue conosco na busca do ser, e que juntos possamos descobrir caminhos para uma existência mais plena e conectada.